Olá, Brasil! Sejam bem-vindos a mais uma super aula de matemática. Nós estamos aqui, eu, professor Abel Santos, junto com você, passando momentos maravilhosos. Beleza? Tá preparado? Então vamos lá, meu querido. O que é que nós temos para hoje, produção? Nós temos aí a aula número 12, o nosso eixo espaço e forma. Beleza? O conteúdo: caracterização dos elementos das figuras geométricas espaciais, superfícies, bases, construções, número de faces, vértices e arestas. Nossa habilidade que ao final dessa aula você possa identificar e conceituar elementos de figuras geométricas como faces, vértices, arestas e lados. Então vem aqui comigo, beleza? Como é que vocês estão? Todo mundo preparado aí? Como é que tá papai, mamãe, vovô, titio, titia, todo mundo aí? Vamos lá? Então te prepara que agora é a hora de estudar! Vamos lá, meu povo, olha só, caracterização dos elementos das figuras geométricas espaciais. Nós estamos falando dos sólidos geométricos, beleza? Nas aulas anteriores já falamos para vocês sobre isso. E aí tem na tela, veja só essa caixa linda e maravilhosa. Destacando aqui na nossa caixa, na nossa super caixa, o que? Largura, olha só a largura, isso aqui é um Lzinho, tem um L bem aqui, da largura, beleza? O Czinho do comprimento. Eu tenho uma dica para você, já vou começar dando uma dica aqui para você. Já tem uma super dica, beleza? A super dica é que o comprimento é a parte mais extensa na horizontal, por isso que essa parte aqui é o comprimento. Lembrando que nós estamos falando dos sólidos geométricos, então são três dimensões, tridimensionais. Largura, tarará, musiquinha fica aí na cabeça. E o comprimento e depois o que, professora Ana Gláucia? Altura. Qual é o símbolo da altura? A letra H. Por que a letra H, professor? Porque isso aí vem do grego, né? Acturi. Os gregos escreviam dessa forma, com a letra H. Então veja só que nossa caixa, ela tem as três dimensões. Olha aqui para mim. Vamos lá. Se você estiver aí dentro da sua casa, se você tiver uma caixa, você pode fazer esse experimento, beleza? Com uma régua, você pode pegar uma caixa de sapato. Se você quiser medir algo maior, você pode pegar uma trena, como nós fizemos na aula passada, uma trena de 3 metros, 5 metros. Você quer medir a sua casa, e você pega, qual é a parte que você tem? Tem a parte da frente? O que é o maior? É a frente da sua casa ou é o fundo da sua casa? Aí como é que você faz? Se a frente for a parte maior, então ali é comprimento, porque o comprimento, olha na tela, o comprimento é a parte, nós falamos o quê? Mais extensa dessa área. Isso aqui é uma área, tá? É uma região. A gente pode, inclusive, fazer aí uma medição, a gente pode calcular qual a área dessa caixa. Não é para agora, mas a gente vai com certeza no futuro trabalhar sobre isso, beleza? Continuando aqui na próxima telinha, a gente vai fazer uma caracterização de prisma pentagonal e da pirâmide de base pentagonal. Prisma pentagonal, lembrando das nossas aulas anteriores, penta é o quê? 5. A professora Ana Gláucia, ela era campeã de ping-pong, ganhou 5 vezes, então era o quê? Penta. E da pirâmide pentagonal, olha a pirâmide aqui, de base, guarde essa palavra, pentagonal. Está na sua telinha aí, meu querido. Preste atenção, você é muito esperta, é muito esperto, são crianças muito inteligentes, e dá uma analisada aí. Quais são as semelhanças? Ou seja, o que tem aí idêntico? O que é semelhante? O que é igual? E o que é diferente entre eles? Dá uma olhadinha, isso, dá uma olhada aí para a base, essa parte de baixo aí, essa face nós chamamos de base.
olha para a parte de cima, olha para as laterais, olha para o formato. Já pensou? Com certeza você já matou a charada. E a gente vai falar sobre isso. A gente vai começar falando sobre as faces. Os prismas e pirâmides são formas geométricas sólidas que têm lados planos, bases planas e ângulos. Olhando aí, os prismas possuem faces laterais retangulares. Veja só, olha só, aqui, deixa eu pegar aqui o vermelhinho, eu tenho aqui face aqui, ó. Olha aqui os retângulos aqui, ó. Eu tenho esse retângulo. Olha só. Viu só? Retângulo. Então, as faces laterais, aqui que nós temos, ó, cada uma dessas faces aqui, nós temos aqui o quê? Nós temos as faces. Beleza? São retangulares. Quando eu olho para a pirâmide, olha a pirâmide aqui, meu povo. Essa aqui que é a pirâmide, tá bom? Pirâmide. A face dela, ou as faces, são triangulares. Olha só aqui, olha o triângulo. Olha só. Triangulares. Atentou aí? Professor, então, eu posso dizer que uma diferença é que as faces laterais dos prismas são retangulares. Já nas pirâmides são triangulares. Só que eles têm algo em comum. Eu vejo na imagem, por exemplo, que elas possuem bases. Bases. Olha só. Tanto aqui o meu prisma quanto a pirâmide possui uma base. E a base é idêntica. Olha só essa base. Qual a base? O que é base, professor? Base é essa parte que sustenta aqui, ó. A base é a parte que vai sustentar o seu sólido geométrico. Então, eu tenho aqui, ó. Estou aqui demarcando a nossa base. Ok? Deixa eu apagar isso aqui que não saiu muito bonitinho essa parte. Isso. Bacana? Olha só essa base. A base... As duas, só que no prisma, preste atenção numa coisa. As duas bases são congruentes. Congruentes. Professor, que palavra? Elas são idênticas. Olha só. Tem uma base superior e aqui a base inferior. Tá bom? Olha essa parte aqui da região da base. Ok? Elas são congruentes, elas são iguais. Se eu trocar e inverter a posição desse prisma, ela vai continuar tendo o mesmo tamanho, beleza? Então eu chamo isso daqui de base superior, tenho aqui, ó, superior. Superior é esta aqui, e eu tenho aqui a inferior. Beleza? Que é essa parte de baixo. Note aí que elas são semelhantes, são congruentes, são iguais. Já as pirâmides, elas possuem apenas uma base. Olha só, apenas uma base. A pirâmide possui apenas uma base. Apenas uma base. Então, elas são semelhantes em quê? O formato da base. Só que pirâmide só possui uma base. Beleza? E mesmo quando um prisma e uma pirâmide tiverem a base com o mesmo polígono, o número de vértices, faces e arestas serão diferentes. O que isso quer dizer, professor? Eu posso ter aqui o mesmo formato de base. Pode ser a base quadrada, pode ser com 7, com 8, com 10, não importa. Vai ter alteração. Por que essa alteração, professor? Note aqui, ó, nessa parte da nossa querida pirâmide, eu tenho um vértice superior aqui, ó. Aqui em cima eu só tenho um vértice. Quando eu olho para o prisma de base pentagonal, eu tenho 1, 2, 3, 4,
5 vértices nessa base superior. Olha só, já deu aí uma boa diferença, né? E isso altera também no formato das faces. Lembrando uma coisa para você, que, voltando aqui para as duas imagens, deixa eu só dar uma... Toda base é uma face. Olha aqui nos meus olhos, por favor. Deixa eu olhar nos seus olhos e falar para você. Toda base é aquilo que você apoia. Eu vou pegar e vou colocar em cima de uma mesa de apoio, vou colocar no chão. É a base, é aquilo que vai sustentar aquele sólido geométrico. Toda base é uma face, mas nem toda face é uma base. Repetindo para você. Toda base é uma face, mas nem toda face é uma base. Beleza? Olho na tela, vamos lá, vamos continuar aqui. E agora nós vamos falar dessas figuras geométricas espaciais aqui, das bases, desses sólidos aqui, né? Mas eles são corpos o quê? São corpos redondos. Quando eu estava falando lá da pirâmide, quando eu estava falando do prisma, eu estava falando de poliedros. Agora eu estou falando aqui desses sólidos geométricos que são corpos redondos. Nós falamos isso aqui nas aulas anteriores. E aí a gente falou por quê. Nós colocamos aqui, olha aqui esse cone. Olha o conezinho aqui. Tem aqui um círculo na base. Quando eu olho aqui para o cilindro, né? Eu trouxe até uma lata na aula anterior, tinha uma lata aí para a gente ver, né? Tinha parte, olha só, as bases do cilindro tem duas bases, a esfera não tem base, como a gente vai ver aqui, ó. O cone ele tem uma base na forma de círculo e tem um vértice. Olha só o vértice aqui em cima, um ponto de encontro de todas, né, as suas arestas. Quando você estiver aí no sétimo, acho que no sétimo, oitavo ano, você vai se aprofundar mais sobre essas questões e você vai descobrir coisas que agora no quinto ano a gente não está vendo, mas você vai ver no futuro. Eu vou aqui para o cilindro. O cilindro ele tem duas bases, olha só, a base inferior, eu tenho aqui essa base inferior, que é essa de baixo, é a que você vai apoiar, essa base que você vai colocar. Faz de conta que isso aqui é uma lata de leite. Você comprou aquela lata de leite lá de 400 gramas e você vai colocar sobre a mesa. Aí você vai colocar nesse formato. Porque se você colocar ela de lado, ela vai fazer o quê? Ela vai rolar. É justamente uma das diferenças dos poliedros para os corpos redondos. Os corpos redondos, se você colocar numa base que tiver uma pequena inclinação, ela vai rolar. Né? Como a gente sabe, essa parte aqui que eu estou marcando para você no vídeo, ela é a parte superior, ok? A base superior. A esfera ela não possui bases, não tem vértices e não tem arestas, ok? Não possui bases, repetindo, não tem vértices e não tem arestas, ok? Bacana? E agora a gente vai falar de algo que eu preciso da sua atenção para você aprender aqui algo, né, com uma relação chamada relação de Euler. Esse nomezinho que eu estou marcando para você na tela, que está escrito aí, se fosse em português, você iria ler Euler, mas a gente, né, é um nome suíço e a gente pronuncia Euler, beleza? Vamos lá. Regularidade nos prismas e nas pirâmides. Tem algo que é regular, que sempre vai acontecer e vai se repetir no caso de prismas e pirâmides. Bacana? Eu trouxe para você aqui um prisma pentagonal. Está marcado para você aqui o vértice, ok? O vértice é aquele ponto de encontro, né, onde todas as arestas, onde 3 ou mais arestas se encontram, eu tenho ali o vértice, que é marcado de vermelho. As arestas são um ponto de contato aí entre as faces e está marcadinha uma face para você. Vamos lá. Esse prisma pentagonal, a base dele é pentagonal. Nós já vimos ele, penta 5. Possui 10 vértices, possui 7 faces e
15 arestas. Você pode conferir, pode dar uma olhadinha aí que você vai conferir isso. Se eu tiver aqui, quantas arestas, professor? As arestas são esse ponto de contato aqui, ó, ponto de encontro entre as faces, ok? Nós temos aqui esse ponto de encontro. Então, ela é retangular, a face aqui, essa face, ela é retangular, estou falando aqui de um prisma pentagonal. Então, presta atenção, eu tenho 10 vértices, 7 faces, e eu tenho 15 arestas. Quando eu pego 10 e somo 10 vértices, 10, eu somo com 7 faces, eu tenho 17. Beleza? Guardou esse número? Ok. Deixa eu ir para a próxima tela. O que a relação de Euler me diz aqui? Ó? Me diz o seguinte, que eu tenho aqui, nesse prisma, quantos vértices? Eu tenho 10 vértices. Eu tenho 7 faces. Lembra lá quanto é que deu aqui? Deu 17. Quando eu pego o número de arestas, senhoras e senhores, que é 15, se eu pegar o número de arestas e somar com o 2, eu tenho quanto? Eu tenho 17. O Euler, ele estava lá na casa dele, olha aqui para mim. O Euler estava lá, quem sabe ele estava no tempo assim de pandemia, que nem a gente, né? Que ele começou a prestar atenção, né, nos prismas, nas pirâmides, começou a fazer uma relação, né, entre elas. Por isso que é chamado de relação, também é chamado de relação de Euler. E ele começou a fazer essas observações e ele foi ali, ó, fazer as suas anotações. Começou a anotar e foi fazendo a relação. E ele chegou a esse teorema aqui, olha na tela. Ele viu que a soma dos vértices mais as faces é igual eu pegar o número de arestas e somar com o número 2, que vai, no caso, os vértices mais as faces, não é, do meu prisma aqui foram 17. E então ele pegou o quê? 15 mais 2 é igual a 17, porque 15 é o número de arestas. Isso sempre vai acontecer. Quando ele fala de prisma e pirâmide, vai se repetir. É algo que vai ser constante. Quando eu pego aqui essa pirâmide de base pentagonal, eu tenho aqui o ponto de encontro, o meu vértice, eu tenho aqui as arestas, as faces, ok? Nós já temos estudado bastante sobre isso. E ele fez o cálculozinho aqui. Então, essa pirâmide possui 6 vértices. Possui 6 faces. Então, daí você já tem 6 mais 6, 6 mais 6. É igual a quanto? Fala alto aí. Mais alto. Isso, muito bem. 12. Sendo assim, daí eu já posso calcular, já posso dizer, por exemplo, quantas arestas tem. Nem precisava, porque se eu tenho 12 menos 2 é igual a 10. Então, eu tenho 10 arestas. Vamos ver o cálculozinho aqui? Então, pronto, ó. 6 vértices mais 6 faces é igual a 12. Então, se eu pegar o número de arestas, que é 10, somo com mais 2, que dará 12. Assim eu consigo identificar e fazer uma relação e até encontrar, né, certos elementos. Ok? Deixa eu puxar aqui a próxima para você. Essa regularidade geométrica existente nos poliedros estudados é chamada de relação de Euler, em que V é o vértice, é o número de vértices, F, faces, e A é o número de arestas. Aqui para você eu deixo a fórmula, tem a formulazinha na sua tela. A relação de Euler só é válida para prismas e pirâmides, hein? Atenção, que só é válida para prismas e pirâmides. Olha só para cá. Então, essa relação aí do Euler, que foi um suíço que estudou, um matemático, chegou a essa conclusão. Vai nos ajudar em muitas das nossas aulas. Bacana?
Beleza? Foi um matemático lá do século XVIII. Ele viveu entre 1707 e 1783. E chamou, foi batizado, não foi nem ele que chamou, né? Depois de que será, essa relação é a relação do Euler. Foi Euler que encontrou. Bacana? Vamos então, nesse momento, para o nosso Exercitando. Questão número 1. Luzia utilizou a relação de Euler para determinar o número de vértices, arestas e faces de um prisma. Ela sabe que esse prisma possui 18 arestas. E tem aí para você a relação de Euler na sua tela. Assim, Luzia, ela deduziu corretamente que letra A, que nesse cálculozinho aí, que V mais F é igual a 16. B, que V mais F é igual a 18. Letra C, que V, vértices, mais o número de faces, é igual a 20. Ou a letra D, que o número de vértices mais o número de faces é igual a 22. Segunda questão. Na aula de matemática, o professor Jean explicou que todos os prismas possuem faces laterais retangulares e que as pirâmides possuem as faces laterais triangulares. Observe os seguintes sólidos geométricos. Tem aí o número 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 aparecendo na sua telinha. Me diz aí, quais desses sólidos geométricos não são pirâmides? Não são pirâmides. Quais são? Letra A, o 1 e o 2 e o 3 não são. Letra B, 1, 2 e 4. Letra C, 1, 2 e 5. Ou é a letra D, 1, 3 e 4. Questão número 3. David aprendeu que nas aulas de matemática, os sólidos geométricos são tridimensionais. São formados por faces, arestas e vértices. A seta com um ponto vermelho está indicando qual parte desse prisma pentagonal. Dê uma olhada aí no prisma, tem uma setinha aí, tem um pontinho. Letra A está apontando para uma face. Letra B, para uma aresta. Letra C, para uma base. Ou letra D, para um vértice. Então, pegue aí o seu caderno, seu material e vá respondendo que está moleza. Você é muito esperto, muito esperta e daqui a pouco a gente se encontra para resolver esses probleminhas aí, tá bom?
E aí, galerinha, todo mundo acertou? Tá muito fácil, very easy, não é verdade? Me diz aí. Chega a dar pena assim, você resolveu o quê? Em 1 minuto, 30 segundos? Vocês são rápidos. Vamos lá para a telinha e vamos resolver essas situações aí para conferir. Vamos conferir. Com certeza você gabaritou. Então vamos lá. A Luzia ela utilizou a relação de Euler para determinar o número de vértices, arestas e faces de um prisma. Ela sabe que esse prisma possui 18 arestas. Tem aqui, ó, 18. Então aqui eu tenho 18. 18 arestas na nossa relação de Euler. Então, segundo a relação de Euler, nós vamos lá. Eu tenho 18 arestas mais 2 igual a 20. Então, significa dizer que a soma de V, o número de vértices, mais o número de faces, não é, doutora Ana Gláucia? É igual a 20. Eu tenho 20 nas minhas opções? Tenho. Então, eu tenho aqui, ó, 20 nas opções. Será que é essa realmente? Vamos lá, produção. 3, 2, 1, na tela! Pá! Ei, faz barulho aí, quem acertou letra C, quem acertou letra C, levanta a mão e faz barulho. Eu acertei, esse negócio aqui tá muito fácil. Letra C, C de café. Ah, uma xícara de café agora. Meu Deus do céu, professor ama café. Um abraço para todos os professores que estão nos acompanhando aí. Questão número 2. Na aula de matemática, o professor Jean explicou que todos os prismas possuem faces laterais retangulares e que as pirâmides possuem as faces laterais triangulares. Um abraço para o meu querido professor Jean. Observe os seguintes sólidos geométricos. Então aí tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Quais desses sólidos geométricos não são pirâmides? Não são pirâmides. Vamos lá. Então vamos aqui. O primeiro aqui, o número 1, é pirâmide, gente? Não, ele não é um prisma pentagonal. Então o número 1 aqui, ó, não é pirâmide. Número 2, é pirâmide? É uma pirâmide, olha aqui, ó. Uma pirâmide, olha as faces aqui, ó. Olha as faces aqui da pirâmide, triangulares aqui, ó. Triangulares, então, 2 é pirâmide. Eu tenho aqui 3, eu tenho aqui, ó, eu tenho um bloco retangular, ou também chamado paralelepípedo. Olha as faces aqui, gente. Retangulares e também quadrão. Aqui não é um triângulo. Não é. Beleza? Eu tenho agora, a 4, eu tenho um cone. O cone, ele é pirâmide? Não é pirâmide, ele é um corpo redondo. Não é pirâmide, não é pirâmide. Então, deixa eu cortar aqui. O 4 não é pirâmide. E o 5? 5, senhoras e senhores, já vimos aí. Há pouco nós estudamos aí o 5, ele é pirâmide. Então, na nossa sequência, ficou 1, 3 e 4. Confere aí na sua sequência, hein? Eu vou ver se a minha sequência está certa. Será que eu acertei? Meu Deus do céu, tem essa opção aqui? 1, 3 e 4. Tem essa opção? Tem a opção. Tem. A minha opção aqui é a letra D. Quem veio comigo aí na D? Levanta a mão só quem colocou papai, mamãe, vovô, vovó, tio, irmão mais velho, que você está aí, ó. Olha aí, vê se ele colocou letra D mesmo. Vamos lá? Vai, produção. 3, 2, 1, na tela! Pá! Aê! Faz barulho! Quem acertou? Show! Um abração a toda a comunidade surda aí do nosso Brasil. Um abraço, um beijo no coração. Vocês são maravilhosos, acompanhando as nossas aulas. Abraço às nossas intérpretes também. Terceira questão. O David aprendeu que nas aulas de matemática, os sólidos geométricos são tridimensionais. São formados por faces, arestas e vértices. A seta com ponto vermelho está indicando qual parte desse prisma pentagonal. Vamos lá. Tá muito fácil, pelo amor de Deus. Eu tenho aqui, olha aqui,
Vamos lá, eu tenho aqui face. Cadê a face? Face. Aqui, ó, olha a face aqui, face. Vamos lá, vamos apontar aqui para aresta. Aresta, aresta. Aresta, que é o ponto de encontro das faces. Eu tenho aqui uma aresta aqui, eu tenho outra aresta aqui, e eu tenho, só falta aqui o ponto de encontro aqui das arestas. Eu tenho um vértice. O vértice. Então, meu querido, é para uma face? Não. É para uma aresta? Não. É para uma base? Não. É para a letra D, para um vértice. Só falta nós confirmarmos. 3, 2, 1 na tela! Opa! Aê, olha o spoiler, hein? Letra D, para um vértice. Show de bola, show, show. Parabéns aí a todos que acertaram. E agora a gente vai para o nosso resumo dos conteúdos do dia. Na tela! Meus queridos do meu coração, hoje nós estudamos sobre caracterização dos elementos das figuras geométricas espaciais. Nós relembramos que os sólidos geométricos são tridimensionais. Colocamos aí uma imagem de uma caixa onde nós marcamos o comprimento, que é aquela parte na horizontal que é maior, a largura e a altura. Beleza? Nós colocamos também aí na caracterização, nós estudamos as faces e colocamos um prisma e uma pirâmide de base pentagonal para que nós pudéssemos fazer as nossas comparações. Nós estudamos também sobre a base de corpos redondos. Nós vimos aí, fizemos as nossas comparações daquilo que nós precisávamos, né, para que você tivesse mesmo essa visão. Colocamos aí que o cone tem apenas uma base, beleza? E um vértice, não esqueça, anota aí, fez o print, tirou a foto, vai lá no seu livro didático da sua rede municipal ou estadual, né? São aí 5.570 municípios no Brasil. Nós temos aí, vimos o cilindro, tem duas bases, a base inferior e a superior, tem forma de círculo, ok? E também que a esfera não possui bases, não tem vértices e não tem arestas. Nós estudamos sobre a relação de Euler, do matemático Euler. Colocamos um prisma pentagonal para que nós pudéssemos analisar e vimos também aí como ele faz essa relação que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2, ok? E nós colocamos na telinha para que você visse. Você fez um exercício muito bacana sobre isso e vai continuar com certeza fazendo mais exercícios lá no ambiente virtual. Nós temos também a pirâmide de base pentagonal, onde nós colocamos para você fazer também a relação. Beleza, galerinha? Espero que você tenha compreendido e agora nós vamos para as nossas considerações finais. Queridos alunos, foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Eu espero que você continue se aprofundando, buscando cada vez mais, né, conhecimento, acompanhando lá do ambiente virtual de aprendizagem, no portal Saber Mais, cuidando da sua saúde, dormindo adequadamente, brincando, se divertindo, tendo hora para tudo, beleza? Lavando bem as mãos, usando o álcool em gel quando necessário, com a supervisão de um adulto. Não vai mexer em álcool em gel e depois vai para a beira do fogo, não, pelo amor de Deus. Por quê? Porque em breve nós estaremos juntos nas nossas escolas, tá? Aprendendo cada vez mais, estudando, todo mundo ali naquela alegria. Beijão no coração e eu te vejo na próxima. Até lá!